Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, conectado com você no radiorelogem.com.br, pelo nosso aplicativo, pelas ondas amigas dos 580 e também pelo canal, lá do canal 61, é o canal da nossa TV. Você acompanha a programação da nossa querida Rádio Relógio ao vivo. Sempre é bom adorar esse Deus, através dos canais da Igreja Internacional da Graça de Deus. Quer saber mais? radiorelogem.com.br. Bom, gente, conforme prometido, eu vou trazer aqui o Relógio Entrevista, falando sobre a dor na coluna. Rapaz, só lembrando a você que está conectado com a gente aqui, deixa eu só destacar que em 2025, o Brasil teve um total de mais de 4 milhões de trabalhadores afastados do trabalho por motivo de saúde, segundo dados do Ministério da Previdência Social, compilados pelo INSS. Mais de 445 mil brasileiros foram afastados do trabalho em 2025 por causa de dores na coluna. Temos que tratar bem da coluna, meus amados? Como se sentar, a forma que você fica em pé, a postura que você se encontra aí ao sentar. Mas enfim, o número de alerta, aliás, esse número acende o alerta, temos que manter sempre cuidados. E destacando que a rotina sedentária, a má postura e a falta de ergonomia no ambiente de trabalho estão entre os principais fatores desse problema, que muitas vezes começa com uma dor, aquela dor comum nas costas, tal. Mas atenção, quando a dor persiste, piora, ou causa formigamento e perda de força, é hora de procurarmos uma ajuda. Isso aí não tenha dúvida, Ignorar os sinais podem transformar um incômodo passageiro em um problema muito mais grave. Mas, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o fisioterapeuta e osteopata da rede de clínicas Dr. Hérnia, Dr. Laudelino Risso. Em primeiro lugar, quero desejar bom dia para ele. Doutor, bom dia, querido. Doutor vai trazer aqui as informações pra gente, vou dar aquele bom dia especial. Fala com a gente, doutor, bom dia. Olá, bom dia, queridos ouvintes, aqueles todos que nos acompanham. Uma alegria estarmos aqui trazendo informações, prevenções da saúde da nossa coluna vertebral. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos falando de assunto tão relevante. Ok, doutor, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, já trazendo aqui, doutor, uma dúvida muito importante. Aliás, queremos tirar essa dúvida aqui com a primeira pergunta sobre os números, Eles mostram mais de 445 mil afastamentos por dores na coluna em 2025. Lembrando que esses dados revelam uma falha na prevenção ou no ambiente de trabalho. Por favor. Os principais motivos dos afastamentos estão ligados a sedentarismo, estão ligados à sobrecarga, não somente corporal, mas também de cargas excessivas em movimentações inadequadas, posturas inadequadas e mantidas por muito tempo, junto às fragilidades musculares. São os principais motivos que geram problemas simples que poderiam ser prevenidos a acometimentos mais graves e agudos que necessitam afastamento. Tá certo. Tá aí o recado para você que se encontra ouvindo a nossa programação da Rádio Relógio. Esse é o nosso grande doutor, grande ortopedista, Aliás, fisioterapeuta e osteopata da rede de clínicas Dr. Hérnia, Dr. Laudelino Risso. Agora, doutor, em que momento, uma dor comum nas costas deixa de ser algo passageiro e se torna um problema incapacitante? Toda dor é um alerta. Agora, uma dor que reincidiva, ela volta a afetar as mesmas regiões de uma maneira sequencial, indica que a coluna está em fragilidade, seja ela por componentes musculares, seja ela por distúrbios biomecânicos. Mas o fato da dor estar voltando indica que a intensidade e o agravamento do problema vai se acelerando conforme o não tratamento. O erro mais comum é tentar aliviar a dor e não encontrar as origens do porquê que o corpo está reagindo com a dor e tratar devidamente a causa primária do problema. Certo. Doutor, inclusive a gente está aqui com a ouvinte, a Mariana, que é moradora de Jardim Primavera, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está perguntando aqui o seguinte: Doutor Laudelino,
quais são os principais sinais de alerta que indicam que a pessoa deve procurar ajuda especializada? Ela está querendo tirar essa dúvida com o senhor, doutor. Mari, obrigado, tá, querida? A demora para um tratamento adequado pode fazer com que agravem os sintomas. Quando falamos de uma hérnia de disco, o agravamento se dá porque a compressão está com as raízes nervosas. Quanto mais tempo a compressão acontece, mais a sobrecarga em uma bainha de mielina e na condução desse nervo, que muitas vezes pode ser irreversível. Casos comuns de hérnia, onde são tratados somente a dor e a inflamação, e a pessoa sai daquela crise, mas mantém um nível compressivo, vai trazendo futuramente perda de força, marcha mais lenta, por dificuldades nessa tonicidade, pela compressão que não foi tratada adequadamente, somente aliviando as dores. Certo, mais uma vez aí, muito obrigado ao nosso ouvinte que participou, moradora do Jardim Primavera, e a todos que estão acompanhando aqui o Programaço Manhã Melhor. E destacando mais uma vez que estamos falando aqui sobre trabalhadores, afastados do trabalho por motivos de saúde, segundo dados do Ministério da Previdência Social compilados pelo INSS. E mais de 445 mil brasileiros foram afastados do trabalho em 2025 por causa de dores na coluna. E um número que acende o alerta, e destacando também que a rotina sedentária, a má postura e a falta de ergonomia no ambiente de trabalho estão entre os principais fatores desse problema, que muitas vezes começa com uma dor comum nas costas. E a gente manda esse recado para você obter bastante atenção, prestar bastante atenção, que quando a dor persiste, piora ou causa formigamento. Eu quero dizer para você que sobre a perda de força também é hora de procurar aí ajuda. Ignorar os sinais pode transformar um incômodo passageiro em um problema muito mais grave. E o doutor está tirando essas dúvidas aqui com a gente, sobre esse problema que a gente vem sentindo durante todos os anos, ou quando a gente vai pegando mais idade e a má postura de se sentar, sentindo dores na coluna, e isso acaba afastando a gente do trabalho. Doutor, a última pergunta é a seguinte: muitas pessoas convivem meses com dor antes de buscar diagnóstico. Quais são os riscos dessa demora, hein, doutor? Uma dor muscular normalmente não vai trazer um prolongamento por mais de 4 dias. Alongamentos, relaxamento, boa hidratação, depois de 4 dias do pico já vai trazendo resultados de regeneração natural. Quando existe uma sobrecarga na coluna, de uma maneira que gere uma compressão ou distúrbios biomecânicos que estejam causando quadro inflamatório, essas sobrecargas elas tendem a ir agravando. Quanto mais tempo passa, mais a inflamação aumenta. Mesmo com a medicação, ocorre alívio, mas a dor permanece em grande intensidade. Certo. Só lembrando mais uma vez que eu conversei com o fisioterapeuta e osteopata da Rede Clínicas Dr. Hérnia, Dr. Laudelino Risso. Falamos aqui, gente, sobre o momento que a gente às vezes acaba se encontrando com dores na coluna. Enfim, falamos sobre mais de 4 milhões de trabalhadores afastados do trabalho por motivos de saúde, que segundo dados do Ministério da Previdência Social, compilados pelo INSS, e mais de 445 mil brasileiros foram afastados do trabalho em 2025 por causa de dores na coluna. Doutor, mais uma vez, muito obrigado aqui em nome de toda a família Rádio Relógio, tá? E querendo trocar mais uma ideia, fica à vontade aí, doutor. Suas considerações, por favor. Novamente, passamos para agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da saúde da coluna vertebral e também trazendo informações para que nós possamos prevenir e trazer, quem sabe, aí a saúde vertebral para todos aqueles que nos escutam. Parabéns pela iniciativa e sempre aqui estamos à disposição. Novamente, muito obrigado. Ok, doutor. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo ou ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. E mais uma vez, com certeza, nós agradecemos sempre o seu carinho, a sua audiência. Essa edição fechou, hein?